Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui acompanhando mais uma Mesa Sem Filtro. Meu nome é Natanael Santos e eu sou o hoster dessa semana, apresentando mais um programa aqui onde a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu no cenário Brasil e um pouquinho de internacional, onde a gente está aqui com a ilustre companhia do time da Vista Investimentos. Somente tem um rosto aqui que não está aparecendo, que é o rosto do nosso queridíssimo professor, que ainda não ganhou o seu carro, Felipe Rosa, que está hoje por trás das câmeras, né? E silêncio. Em silêncio, ele disse que não vai participar hoje, ele está chateado ainda desde a semana passada. Tá. Hoje é dia 24/10, vocês estão assistindo isso bem provável na terça-feira. Hoje, relativamente, vai sair uma live dessas por semana, sempre na terça-feira. Por volta, Felipe Rosa já se comprometeu em postar sempre na terça-feira, como já saiu o último que vocês estão assistindo. E bem, vamos lá. Primeira notícia que vamos estar falando é sobre o caso da Netflix, onde a gente teve o seu CFO, Spencer Neumann, comentando sobre a parte onde ele comenta, entre aspas, né, a parte tributária do Brasil é um pouco complicada. Não se trata de um imposto de renda, é um custo de fazer negócios com o Brasil. É um imposto sobre pagamento ao exterior. Ele está falando da CID, que é a contribuição sobre intervenção do domínio econômico, que é a CID da tecnologia, onde ele estava fazendo como daria para dizer, ele estava em um processo desde 2022, onde estavam debatendo se ele ia ter que pagar um imposto de 10% sobre as suas remessas que ele fazia para a sede da Netflix nos Estados Unidos, e acabou que parece que o STF deu causa ganha. Vamos trocar uma ideia sobre isso, que ele vai ter que pagar algo em torno aí de 600 milhões de dólares somente para este custo/tributo. Vamos trocar uma ideia sobre isso. E vamos lá, separei algumas perguntas sobre o tema. Vamos lá. Qual foi a primeira reação de vocês a essa notícia? O STF está realmente fazendo caixa ou simplesmente a Netflix viu esse tipo de tarifa e resolveu não pagar, por ver que não fazia sentido? O que vocês acharam quando surgiu essa primeira notícia? Opa, boa tarde, Natanael. Boa tarde, Aramis, Guilherme, Felipe. Bom, é o seguinte, essa parte da tarifa, eu colocando talvez um pouquinho mais de contexto. Desde 2022, eles estão brigando, né? A Netflix está brigando, e outras empresas também estão brigando para não pagar esse imposto. Qual que é o nome da sigla mesmo? CID. CID, é. Isso. Não confundir com CID de doença, por favor. É CD, né? Não confundir com o mesmo CID. Então, eles estão brigando ali desde 2022 para não pagar. Só que, bom, a Netflix, ela estava ganhando. Só que acabou que outra empresa, sobre outro assunto, também relacionado a isso, teve uma decisão desfavorável no STF. E acabou que vai afetar todas as empresas desse ramo que se diziam que não são de tecnologia. A Netflix, por elas acredito que não é de tecnologia. E atualmente todas as esferas menores também acreditavam que empresas que não eram de tecnologias por si só estavam cientes desse fato. O que vai acontecer agora? Vai entrar uma bolada de dinheiro para o governo dessas empresas, porque esse imposto vai ser pago retroativamente. Pelo menos que sabemos da Netflix, que ela teve que pagar retroativamente desde ali de 2020, 2022, quando ela começou. E DGI são 600 milhões de dólares. Bom, agora em relação à tua pergunta, se é o STF querendo fazer caixa, se é o governo querendo fazer caixa, olha, eu vou dizer que... a gente entra dentro de uma seara, né? É aquela frase máxima que a gente sempre fala, né? No Brasil até o passado incerto. Não, se demonstrou muito incerto, né? Não sei se vocês têm alguma opinião sobre isso, por conta que essa CID, que é a contribuição sobre intervenção de domínio econômico, de tecnologia, foi uma lei criada nos anos 2000. Foi criada ali em 2000. E ainda naquela época não tinha estourado a bolha da tecnologia. O que ocorreu foi que, ali em 2022, a Netflix ainda achava que estava com muitos pontos positivos. Ou seja, ela achava, olha, bem provável a gente sai ganhando. Só que daí o que acontece, né? Ali o STF, agora em agosto, ele julgou um caso parecido, se não me engano, da Suíça, de uma empresa da Suíça que tem sede aqui no Brasil, que a coisa na edição vou estar colocando o nome verdadeiro da empresa,
E entenderam que, como é um caso muito parecido, eles vão ter que pagar imposto. E o que acontece, né? Abriu precedente. Abriu um precedente. E acabou que a Netflix entendeu, tá, se eles vão ter que pagar, nós também, mano. Nós vamos ter também que pagar. O que acontece, né? Essa parte desta remessa, que é do exterior, daí até algo... O que vocês acharam quando vocês viram primeiro essa principal notícia? Eu não me surpreendi. A gente vai olhar no Brasil a cada 37 dias um novo imposto. Se a Netflix estava achando que ia escapar do nosso governo de deixar um dinheirinho aqui, eles estavam enganados. Esse atual governo vem batendo recorde de arrecadação, porém eles conseguem gastar mais que eles arrecadam. Sim. Então, eu não me surpreendi. Eu acredito que a Netflix também já entendeu o recado, as empresas já entenderam o recado e que eles vão cobrar retroativo de 5 anos. Quer fazer alguma colocação? Quero sim, né? E essa decisão ali do Supremo Tribunal, né? Ela não vai, que nem o Nathanael falou, não vai só atingir a Netflix, outras. Bota o Rosa. Agora eu tô fazendo que nem o Rosa, né? E o culpado disso tudo é você que não estuda, que não tem conhecimento ali, né? De pegar e olhar para todos os lados, né? Porque o que vai acontecer? A gente vai pagar mais caro para ter acesso a esse streaming. Então, eu acredito que nem não vai fechar as contas públicas, né? A gente já não aguenta mais imposto, né? Então... aquilo, né? Complementando, se eles vão ser tributados, quem vai pagar a conta, adivinha quem é? Quanto que é a tua assinatura hoje na Netflix? Não, e já aumentou, né? Aumentou um pouquinho recentemente. Então, cara, vai aumentar mais. E já mudou, agora eu não me lembro o que mudou, mas mudou bastante coisa ali de agosto pra cá, né, na Netflix. A gente teve o caso que... da última streaming que impactou bastante o mercado foi a da Game Pass. Da Xbox Game Pass. Várias pessoas deixaram de assinar o... Exato. Cara, e a pior parte de toda essa questão, que eu sou um jogador assíduo de Game Pass. Eu tenho Game Pass em tudo que é lugar. Só que eu lembrava que eu tava pagando barato. E eu fui apresentar pra Aramis a questão do Game Pass. E quando eu fui olhar, a parcela tava em 120. Eu olhei, não. Cara, é bizarro, porque saiu, logo na sequência, saiu as notícias da Game Pass. Que tinha aumentado o preço. E vai muito de encontro também com essa questão. Eles mandam, no caso, este custo para nós. E até só para esclarecer você, investidor que não sabe o que é essa questão da seed, no caso, essa seed é para você pagar, no caso, quando tem uma transferência de tecnologia. Ou seja, tu manda uma remessa daqui do Brasil para os Estados Unidos para tu pagar um programa via royalty que tu tá utilizando e coisas do tipo, onde tu necessita de uma tecnologia americana e tu tem que pagar por essa tecnologia. Basicamente assim que funciona. O que ocorreu é que a Netflix, lá em 2022, ela entendeu que ela estava pagando um custo, no caso, pelo programa que ela já utiliza, que está sediada nos Estados Unidos. Então, cara, eu estou pagando um custo para eles porque eu estou só utilizando a plataforma. Não estou necessariamente pagando royalties para eles. O que entra em questão é que eles diziam que era uma ferramenta de vitrine, como se fosse mais ou menos usar os programas da Microsoft, que é o Word, Google Sheets, Pacote Office. Pacote Office, exatamente, como se fosse pagar o pacote Office mensal. E aí que entra na seara, né, de, ok, perfeito, todos os outros lugares vão ter que pagar também esses 10%? E aí entra a segunda pergunta, né? Na opinião de vocês, esse 10% é justo? E, na verdade, esse 10% é para incentivar aqui a parte da inovação em tecnologia no Brasil, né? E, na opinião de vocês, é justo esse 10% a ser pago numa remessa para a própria empresa, onde, tecnicamente, ela está usando os próprios programas dela e o próprio software dela? É justo essa cobrança de taxa de 10%? Aqui é o Brasil, né? Olha o que é o IPVA, imposto em cima de imposto, IPTU. O pessoal aqui, eles acabam tributando tudo, né? Então, acredito que não me surpreende. Bom,
como é que a gente pode começar com esse tópico de justiça tributária para o Brasil? Falar de justiça no Brasil e falar de tributo no Brasil é uma coisa muito absurda. Eu não vou entrar no mérito para falar se é justo ou não, mas porque, bem, eu vou dizer que eu não gosto de imposto, ninguém gosta de imposto aqui e bom, imposto é uma palavra complicada. O cara fala em tributo, fala outra coisa, mas imposto é imposto, né? Então, como podemos dizer? Tem essa ideia de sempre colocar impostos sobre tecnologia, para incentivar o comércio, incentivar as tecnologias locais, bom, ela é antiga, ela começou na questão dos carros, como vocês podem ver, tem muito carro brasileiro andando por aqui. Assim, incentivou demais esse imposto. Pois então. Assim, os notebooks brasileiros, os laptops são os melhores. Os nossos videogames, então, meu Deus do céu. Assim, ó, é uma qualidade absurda. Não viu Não por nada, a gente está tendo muita empresa sendo listada na Bolsa Brasil recentemente, né? Com toda certeza. Nós estamos no período onde a gente mais está tendo listagem de ativos em bolsa. E contratando. Eu estou sendo irônico, para você que não entende, isso se chama ironia, tá? E aí que tá a questão, quem é que vai pagar no final das contas? Porque a gente está falando mais ou menos que se isso está acontecendo com a Netflix, vai acontecer com as outras. É a mesma coisa por exemplo, se a gente tem uma Google sediada aqui, ela vai ter que pagar pelo próprio sistema que tem nos Estados Unidos? É mais ou menos isso? O que vocês acham dessa situação? Olha, assim, ó, como é que funciona esse tipo de coisa, assim, economicamente falando? Economicamente falando. Vamos lá. Tem um custo a mais e eles têm que ir lá fazer no gráfico para ter sempre o lucro máximo. Então é o seguinte, dizer que sim, ó, que dizer a frase só as empresas, tipo, só nós, os consumidores, vamos pagar esse imposto, é tão falácia quanto dizer, é tão mentira quanto dizer que só a empresa vai pagar esse imposto. Então, esse imposto é dividido no máximo lá num cálculo que eles fazem para ter um lucro máximo. Então, a gente absorve um pouco, provavelmente a maior parte, e a empresa absorve a outra parte. Para ter essa questão ali no gráfico deles de bonitinho, de equilíbrio, de utilidade, lá, conceito microeconômico para falar, para ter esse lucro máximo. Assim. Isso seria uma externalidade que, se você quiser saber, pode procurar no Google. Eu não vou explicar aqui, até porque o assunto vai ficar extremamente chato. A gente tem que lembrar que isso impacta a margem deles, né? Era um estudo que eles estavam fazendo para ter 31% de margem e acabou que saiu no relatório 28%. Sim. Isso impacta direto no preço das ações. Não, agora, absolutamente. Nesse momento foi uma externalidade negativa total que só eles vão pagar agora. Exato. Agora. Mas, para os próximos, a gente vai pagar um pouco. Mais. E é aquilo, né? O mercado antecipa. Então, quem tem posições nessas classes de ativos... O que geralmente acontece nesses cenários onde eles entram em um tipo de disputa sobre questão de custos é que eles já pegam este capital, no caso que teriam que pagar, e geralmente direcionam para algum lugar para deixar render. Ou seja, era para o Netflix ter já este capital guardado, esperando que talvez pagasse. Não sabemos exatamente como é que foi essa questão deles terem guardado ou não terem guardado essa parte do capital, mas o que acontece com uma empresa geralmente é que quando eles entram num tipo de justiça, numa seara como essa, é que eles guardam capital proveniente que talvez eles ganham ou vão ter que pagar, deixam guardado, deu ruim para eles, perfeito, paga, o dinheiro tá ali. Imagino que não deva ter sido isso que tenha acontecido, até para caso das ações deles terem caído. Né? E eles não costumavam divulgar os dados do Brasil, né? Só que agora eles tiveram que fazer isso, inclusive por causa do... Não é nem que eles divulgaram para a questão de, vamos perder, mano. É mais para aquela questão de, cara, talvez a gente vai perder uma grana. E isso já impactou diretamente ali nas ações. Lembrando agora um pouquinho, esse é o segundo baque que a Netflix teve, assim, em preço de ação em pouco tempo, né? Sim. É o segundo, porque o primeiro foi, há pouco tempo atrás, foi a questão lá do Elon Musk, que com um tweet conseguiu derrubar um pouquinho o preço das ações da Netflix, falando para todo mundo cancelar as assinaturas da Netflix em função lá das crianças
que tinha um desenho lá que estava estimulando... A autização ali, né? Foi bem nessa... Não. Foi questão de crianças transgênero. Que dava... Tá. Lembrei, não foi questão do transgênero. A adultização é do Isso, Felca. isso. É do Felca e o Elon Musk não viu esse vídeo. É outro influenciador. Outro influenciador. Obrigado. Falando até sobre uma questão, né, que a gente comentou que vai, querendo ou não, impactar outros tipos de empresas. Querendo ou não, Salesforce, Microsoft, todos são empresas que deveriam ser impactadas com esse tipo de questão. E, por que não apareceram mais empresas que estão neste processo? Porque, na verdade, elas ainda estão nesta batalha para ver se pagam ou não. Estão vendo se fazem ou não essa questão. Mas é para aparecer, talvez nos próximos meses, ainda um pouco de empresas que vão ter que fazer esses custos. A maioria pagava ali nos anos 2000, quando surgiu, então tem empresas que já pagavam muito essa seed em prol do incentivo aqui em tecnologia. Só que daí entra algumas questões de... Ok, a bolha estourou. A lei, o nosso mundo mudou nos últimos 25 anos. E entender uma lei que foi criada lá naquela época em prol da tecnologia e uma lei agora, o que mais impactou foi que o STF deixou um entender muito mais amplo. Então, cara, mesmo sendo custos teus, ferramenta tua, tu vai ter que pagar e bom. Foi bom. E foi bom. Aí entra uma questão, né? Por ser uma lei que foi criada nos anos 2000 e o STF só definiu ela meio que definiu ela novamente agora em 2025, como um empresário. E aí, até algo que a gente conversa muito para você que talvez já assistiu alguns vídeos dos nossos treinamentos que a gente faz aqui internamente, que está no Instagram da Vista. Se você não segue a gente no Instagram, já segue a gente no Instagram. O link está aqui na descrição desse vídeo. Como um empresário consegue fazer um plano de negócio de 10 anos num país que tem esse nível de imprevisibilidade, tendo em mente que é uma lei que foi criada nos anos 2000, que não contemplava esse tipo de atuação. Como vocês enxergam isso pro empresário? Como ele consegue bolar um plano de 10 anos pro futuro no Brasil? A taxa de desconto é muito maior. Estou sobre isso a taxa de desconto fica muito maior. O izinho ali da fórmula, né? Mas, por favor. O I da fórmula fica impossível de prever, na verdade, né? Cara, um imposto novo a cada 37 dias. Aí começa imposto sobre imposto. Como é que tu vai montar um valuation de uma empresa para poder mensurar os próximos 10 anos? Cara, é inviável. É completamente inviável a gente pegar e criar um estudo pensando em previsibilidade no Brasil. Aqui é rezar para dar certo, ter fé e não tem muita conta... Dar o tiro de sorte, né? Dar o tiro de sorte. Não tem como fazer um cálculo matemático tentando prever. Eu acho que é mais fácil prever o dólar do que a gente pegar e conseguir fazer um estudo de 10 anos aqui no Brasil. Não, mas é fácil prever o dólar nos últimos 10 anos. Só pra cima, né? É só cara? pra cima. Por isso que de média. Tem que botar no longo prazo, É só tá pra subindo. cima. Só pra cima. Cara, a mesma coisa quando a gente olha o S&P 500 em real, propriamente, o Ibovespa em dólar, a gente vê o Ibovespa em dólar em queda, S&P 500 em real em uma alta absurda, batendo todos os nossos indicadores. Quando a gente olha para as empresas, cada vez mais pagamento de imposto. E aí é onde a gente está vendo pessoas com capital multibilionário saindo do Brasil. Porque, cara, realmente aqui tá muito complicado, né? E vamos pensar como investidor estrangeiro, tá? Quando ele tem que tomar... Quando ele vê que a justiça consegue tomar uma decisão que pode criar da noite pro dia um passivo retroativo de 5 anos, que mensagem ele está passando do Brasil? Que tipo de mensagem é essa? Cara, a gente realmente da noite pro dia, tudo bem, estou sendo aqui talvez mais assertivo, não digo mais assertivo, mas mais amplo nessa questão. Como é que fica a visão do Brasil quando ocorre isso? De chegar em ti uma dívida de 5 anos no passado. Uma empresa que já está aqui há 5, daí agora ela descobriu que vai ter que pagar uma dívida de 10% em cima de 5 anos no passado. Qual que é a imagem que isso passa para os investidores estrangeiros? Complicado. Cara, é aquilo. Eles estão tarifando de um lado e tem o Trump do outro, né? O Brasil está tarifando e quem gosta de pegar e brincar com esse assunto é o Trump. Então vamos aguardar as respostas, porque eu duvido que isso vai ficar barato. Não vai. Inclusive, olha que foi a reunião ali do Marco Rubio com... Como é que é o nome do outro lá?
Marco... Vieira. Quem? Com Vieira. Com Vieira. Né? O Rubio não veio para brincar com o governo, né? Não veio aqui para pegar e discutir as tarifas, né? Porque 10% é tarifa que é o que todos os países têm ali com o Trump. 40% é questões políticas, né? É retaliação. Retaliação ali por conta do que vem acontecendo ali com o no Brasil, né? Por decisões do STF. E aproveitando o gancho, né? O Lula foi para a Indonésia e falou ali sobre a disputa da reeleição. Né, exatamente. Que vem, né? E entra aí até no próximo tópico, que é justamente isso. Hoje o empresário, o investidor, ele quer saber como é que vai ser o Brasil nos próximos 5, 10, 15 anos, para ele poder traçar os objetivos dele, assim como o Guilherme comentou há pouco, né? E foi feito isso agora no dia 23, que ele vai disputar realmente o novo mandato. Ai. E aí que tá, né? O que isso traz pro Brasil? O que isso traz de Eu visualização acho, pro Nathaniel, investidor? que a gente não trouxe óculos suficiente para ter esse debate. Cara, é complicado. E A gente recebeu provavelmente- ele ainda recebeu uma melhoria na aprovação dele, né? Senhora, provavelmente, depois de tudo que aconteceu, depois de todos esses processos que a gente teve, que teve um desgaste da imagem ali. Olha, a Bolsa também já tá marcando, assim. Já tá marcando, ela já perdeu pontuação, já perdeu força de subida, porque, digamos assim, toda vez que sai uma notícia, a gente consegue ver. Sai uma notícia, não, um estudo de onde está, para onde as pesquisas eleitorais estão apontando, a Bolsa sobe ou desce. Há uns 2 meses atrás, estava tudo apontando para cima. Isso em agosto, acredito. Sim, Em claro. agosto, tudo apontando para cima, tudo estava indicando que um político de direita ia assumir o governo. Aí começou a troca de ideias ali entre Bolsonaro, tipo a ligação do Trump, do Eduardo Bolsonaro, e foi perdendo essa força. E começaram a surgir novas pesquisas. E o pessoal começou a ficar mais do lado do sentimento patriótico do Brasil, parece que aflorou, e começou a ficar mais do lado de quem assim estaria do lado do Brasil. Que seria o Lula, ele pegou, imagina, ele conseguiu roubar de volta a bandeira que era verde e amarela, roubou as cores e colocou isso tudo no campo dele, e isso começou a afetar a Bolsa de Valores também, começou a cair, todas as pesquisas que estão saindo, eu vou dizer que acredito que a gente esteja caminhando para um Lula 4. Nossa senhora. E aí... Quem vai pagar a conta? Quem E vai aí- pagar a conta Não, vai mas ser eu tu. tava até Quem vai pagar a conta vai ser tu. Quando chegar no mercado e tiver mais caro, não reclama. Quando for comprar um carro, não reclama. Quando for comprar um imóvel, tu não vai conseguir. A gente tá Tu não vai conseguir. Aí, cada vez mais ele vem provocando o Donald Trump de uma maneira extraordinária. É, o né? único, ele tá jogando e parece que isso tá formando capital político para ele. E esse capital político, ele vai continuar jogando, ele tá ferrando assim, o Brasil Sim. tá ferrando, mas tá gerando entretenimento e, meu Deus, nós estamos enfrentando os Estados Unidos. E os Estados Unidos está com uma paciência que, meu Eles Deus, estão né? impacientes, assim, Meu. ó, essa é culpa, e estão pressionando o Brasil, mas nós estamos enfrentando, nós estamos segurando o Brasil. E aí a população vai começando a sentir, mas esse cara está lutando por nós contra o vilãozão lá dos Estados Unidos. E ele vai ganhando votos. E ele vai ganhando votos aqui porque, meu Deus do céu, estamos defendendo e a direita está contra nós, está a favor dos Estados Unidos, que estão nos atacando. E olha, Pega assim, né? Daí a gente fala da... essa é a rotina, essa é a escritura e em função disso que as pesquisas estão apontando no Lula 4. Parece aqui o óculos. Olha, eu precisava ter usado isso porque, meu Deus do céu. Não, relaxa, agora qualquer coisa eles virem te buscar é tu sem óculos mesmo, falando. Ah, tá. Não, e quando ele foi para a Indonésia, ele pegou e falou do que, né? Da alternativa de uma moeda ao dólar. Mas se a gente for falar da outra frase que ele disse depois... Agora outra frase. Ai, tu vai falar. Olha só, cara. Essa daqui eu fiquei, putz, traficantes são vítimas. São vítimas. Traficantes são vítimas.
Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também. Mas que porra é essa, velho? Cara, ou seja, a gente vai ter que pegar o cara que fuma um pito e começar a dar na cara dele e dizer, cara, tu é a culpa do traficante. Tá louco. Vai acabar sendo isso. Cara, tem gente por que essa acredita ideia, mas nessas narrativas. Quando a gente vai olhar para um cenário macro, assim, a gente vê o mundo, Trump, China, Rússia, o pessoal jogando xadrez. Aí tu vai olhar para o Brasil, eles estão brincando de detetive. A culpa é tua? Não, a culpa é do governo passado. Não, a culpa é do ministro. Não, a culpa é do STF. Fica um jogando a culpa pro outro, uma batalha de narrativas. E, querendo ou não, Lula vem ganhando essa batalha das narrativas e com umas narrativas que sem pé nem cabeça. Se parar pra pensar, cara, não faz nem sentido o que ele fala e as pessoas votam nele. Mas depois é aquilo, né? Quem vai pagar a conta vai ser tu que votou nele. Brigar com os Estados Unidos nunca é bom. Nunca é bom. Mas por estar sendo bom pra ele. É incrível isso. Como é que pode, né? Agora... É que a gente tem que lembrar, né, que nós, vamos dizer assim, nós investidores, que temos relativamente uma certa quantidade de capital, nós temos uma vida mais tranquila, nós ainda somos uma parte pequena não vai nos afetar tanto do Brasil. Não digo que não nos afeta, até porque essa parte de comprar carro, comprar casa, é muito mais fácil para nós, vamos dizer assim, para a gente que está assistindo um mercado, um podcast sobre investimentos. Agora o cara que recebe... Não vou colocar óculos, azar, não precisa. Óculos, né? O cara que recebe Bolsa Família, auxílio tudo do governo, que não trabalha porque recebe benefício do senhor Lula. Esse cara muitas vezes não está preocupado em comprar mais uma casa, ou fazer X, ou fazer Y, porque ele está bem onde ele está, sem trabalhar, sem fazer nada. Então, quando ele sai de um salário de 1.300 que ele ganha do governo e ganha um vale-gás de R$300, pô, o cara ganhou na loteria, ganhou 300 pila mais pra passar o mês, não vai ter que gastar um dinheiro com gás. E é esse cara, querendo ou não, que o governo quer atingir, ele não quer atingir a gente. Quanto mais ele fazer esse tipo de trabalho, onde, vamos dizer assim, ele expulsa o investidor grande do Brasil, ele está favorecendo, querendo ou não, uma outra classe dele, mesmo querendo ou não, parecendo que está prejudicando, porque eles vêm muito com um discurso de, o investidor é o culpado, o cara que tem muito dinheiro é culpado, tem que taxar o cara. E quando eles veem que, então tá saindo muito cara do Brasil, tá saindo muita gente rica do Brasil. Algumas frases que a gente escuta na internet, que os caras que estão sonegando imposto estão indo embora, melhor que eles vão embora. Só que tem toda a parte de imposto que fica pro restante e toda a parte dos custos continua para a mesma população. Isso vai ser brasileira. Repassado, né, Nathanael? Isso vai ser repassado e a gente está numa luta constante ali para controlar a inflação, para pegar e poder reduzir a taxa de juros. Só que tu ganha 1.300, tu ganha o vale gasto, tem R$1.300 para botar na economia. Quanto mais gente gastando... Isso aqui é um dinheiro que foi proveniente disso. E vão fazendo uma rolagem de dívida, né? E não para nunca mais, né? E como é que tu vai pegar e controlar a inflação, vai reduzir a taxa de juros? Olha... É uma bolha que uma hora vai estourar. Daqui a pouquinho vai cortar da aposentadoria, vai pegar das contas, como já aconteceu antes, Já está acontecendo, né? já. A perspectiva já é, né, para isso. No meio da calamidade sempre existe uma oportunidade. E eles estão aproveitando isso. É como se eles pegassem R$500 teus e dessem R$100 para cada um dos pobres. Então eles perdem um voto e ganham 5. Não, e detalhe, né? Mais uma colocação. Tenho R$1.300, eu vou lá, gasto na economia, aumento ali a receita das empresas. As empresas pagam o quê? Mais imposto. Está cada vez mais difícil, né? E, poxa, tem que utilizar várias estratégias aí para poder escapar, né? Isso a gente entende bem de estratégia. Pro grande investidor, tá tranquilo aqui conosco, porque a gente tem algumas estratégias para poder reduzir a carga tributária. Só um evento aqui, né? Eu não sei se vocês sabem, mas ontem foi o dia do aviador. Então, feliz dia do aviador aí, né? Aos nossos heróis e heroínas que protegem nossos céus. Eu até anotei aqui essa frase. Dia do aviador, tu lembra do professor para dar pro filho? Lembrou do dia do aviador, mas não do professor. Eu já pedi desculpa. Começando então na questão geopolítica, que, aumentaram um pouco as tensões, pelo menos os Estados Unidos começou a pressionar um pouco mais a Rússia, colocando sanções em 2 empresas petrolíferas deles, uma pública e uma privada, para ver se ele encerra ou faz o Putin voltar à mesa,
para conversar mais um pouco para encerrar a guerra da Ucrânia logo, porque imagina, o cara já está encerrando a guerra de Israel e Gaza, o cara acabou fazendo muitos tratados e vários, e agora tá meio que se encaminhando assim quase para metade do mandato dele, certo? Mais ou menos. Mais ou menos metade do mandato do Donald Trump, e ele tá, trabalhando feito um insano para ele quer o Nobel, sim, ele quer o Nobel da Paz, parece. Ele vai ganhar? Provavelmente não. Ele provavelmente não vai ganhar o Nobel da Paz. Vai se estender por muito tempo. Ele quer o Nobel da Paz no ano que vem. E a gente não sabe mais ou menos quanto tempo vai se estender essa guerra da Ucrânia, porque é um conflito assim conflito histórico já. Eles eram o mesmo povo que foi dividido lá pelos mongóis e acabaram virando dois povos diferentes. Virou algo parecido com o Brasil e a Argentina, que a língua é parecida, não é a mesma. Tem o alfabeto é o mesmo, eles falam algumas coisas, assim, digamos assim, que acredito que o alfabeto deles, a língua deles é mais parecida, até chega a ser mais próximo do que o português e um espanhol. português de Portugal. O português e um português e espanhol é mais próximo, o português da Argentina, o espanhol da Argentina, desculpa, é mais próximo, mas como os mongóis foram lá e dividiram os dois povos, e depois voltaram, os caras se odiavam, entendeu? E daí teve esse problema e criou um monte de atrito, e daí, aí teve o Holodomor e um monte de coisa que aconteceu, e que o ranço só subiu. E os ucranianos atualmente odeiam os russos, e estamos no cenário que estamos hoje. É tensão já de séculos, uns 300 anos mais ou menos, 300, 400 anos, essa tensão. Bom, e agora a Rússia, ele quer pressionar isso e quer acabar logo ele já vai conversar, o Putin já vai conversar com o presidente chinês essa semana. Ele conseguiu marcar uma conversa com Xi Jinping e para resolver o problema das tarifas, né, com o chinês. Então essa parte, ele se aliando ali ou dando um patamar até agradável com o Xi Jinping, pode ser que o Putin vamos descalonar um pouquinho e diminuir um pouco as tensões da guerra. Mas eu acho que ele ficou muito puto, na verdade, né? Depois que o Trump fez isso, né? Porque em seguida ele atacou lá a cidade de... Não lembro o nome da cidade agora. Até pesquisando aqui, mas... Bom, falando um pouco então ali sobre o impacto imediato que isso vai causar. Então essa medida, efetivamente, ela congela quaisquer ativos que as empresas possuam nos Estados Unidos, proíbe todas as empresas e cidadãos norte-americanos de realizar qualquer tipo de transação com elas, corta o acesso das empresas ao sistema financeiro dos Estados Unidos, essencialmente bloqueando suas operações em dólares americanos. Então, essas ameaças, as sanções secundárias, os Estados Unidos também ameaçaram impor sanções secundárias a instituições financeiras estrangeiras, que continuarem a fazer negócios com a Rosneft e a Lukoil, que coisinha difícil de pronunciar, né? Tem a versão em russo para tentar pronunciar também, mas... A versão em russo, acho que o Rodrigo consegue falar. Não, pode dizer, se for ver na verdade, a versão, o idioma russo, a fonética dele é muito parecida com a nossa. Não é tão difícil falar. Para nós aprender o russo ou ucraniano não é difícil. Gírias, tranquilo. Não é difícil, a gente tem os mesmos fonemas que eles. Não é mais complicado. O problema é você ler o alfabeto deles, que é um... É danado, né? O Lula consegue. Dá duas catuadas pro Lula, ele sai falando. Bom, então, pelo que a gente viu ali, é uma Magnitsky talvez um pouquinho mais leve, né? Assim, tipo uma semi... A lista onde é divulgado isso, a SDN, é a mesma lista que divulga o nome dos sancionados. Sancionados Magnitsky. Onde está nosso querido Alexandre de Moraes, obviamente. Bom, o nome dele. Tem que falar. É o Lex Luthor. O Lex Luthor. Pronto. Com isso, a Índia decidiu que não vai comprar mais petróleo da Rússia. E aí encerrou praticamente ali. Isso que coloca, digamos assim, uma baita de um muro dentro do próprio BRICS, né? E aí, imagina. Não ouvi falar, né? Que a gente não ouviu falar exatamente, porque é os Estados Unidos meio que jogando com todo mundo, e agora só o que se fala é Estados Unidos. E o BRICS meio que fragmentando-se, porque os Estados Unidos foi lá
e conseguiu fazer negociação com a China, com a Índia, e a Índia agora está miguindo os Estados Unidos. Foi lá, conseguiram fazer o acordo, e se os Estados Unidos disse agora para a Índia, não faça isso, a Índia vai lá e diz, não vamos fazer. Então, a União Europeia falou que não ia comprar mais petróleo, comprar mais, pelo que eu li, era gás da Rússia. Aí é o outro problema, né? Porque a União Europeia é altamente dependente daquele gás russo. E o Donald Trump pegou e falou, né? Quero ver quanto tempo a Rússia vai aguentar, quanto tempo a economia russa vai aguentar essas sanções, né? Não, mas falando uma história engraçada agora, dessa questão do gás russo na União Europeia. Lá no primeiro mandato do Donald Trump ali de 2016, 2017, ele foi no Parlamento Europeu comentar, e ele disse para todos os europeus lá, que todas as pessoas estavam lá, que era uma imbecilidade total eles construírem aquele gasoduto que eles estavam construindo, porque eles iam ficar dependentes demais do gás da Rússia. Tem vídeo sobre isso. Os parlamentares europeus riram da cara dele porque falaram que estava errado. Meu Deus, esse cara é um idiota. Pois é, acredito que ele não era um idiota. E porque aconteceu, e agora, obviamente, os caras foram lá com o rabinho entre as pernas pedir ajuda porque não tinha resolvido o problema deles. Bom, querendo ou não, a gente está cheio de contratempos, situações que podem nos impactar tanto, acho que mais negativamente do que positivamente. Claro que mercado financeiro surge oportunidade em todo tipo de cenário. Em cenários de crise é onde surge oportunidades para a gente comprar imóveis a um valor barato, como a gente tem aqui o Guilherme fazendo um ótimo trabalho com a parte de consórcio, parte de home equity, entre outras estratégias, para a gente conseguir capitalizar e poder fazer boas compras. Claro, sempre investindo para um prazo de mais médio e longo prazo. Dá para se dizer assim, né? Médio e longo prazo. Um prazo mais de médio e longo prazo. Tanto é que vamos descobrir realmente como é que vai ficar o cenário, principalmente no Brasil, ano que vem. Ano que vem vai ser ainda a grande chance da gente talvez nem a grande chance de melhorarmos um pouco, porque a gente vai ter uma dívida gigantesca para pagar, que bem provável o próximo governo vai ter que tentar fazer isso, ou vão rolar a dívida e vai continuar girando a bola de neve, uma hora estoura, como a gente teve com o pessoal que comentou isso. Mas a questão é, o que a gente faz agora? Cara, o que eu faria? Paulo Guedes para ministro da Economia de novo. Ele é o Ronaldinho Gaúcho da Economia. Ele pegou o Brasil endividado até as tampas. Pegou uma pandemia e entregou com superávit. Pra mim, esse cara resolve o problema. Né? O cara sabe o que tá fazendo. Ou a gente pode pegar e botar alguém ali completamente desqualificado que só sabe criar imposto, né? E quando ele não sabe mais que imposto criar, ele cria um imposto em cima do imposto. Então ele consegue arrecadar, mas mesmo assim ele não consegue fechar a conta. E pensando hoje em relação à carteira de investimento, hoje qual a principal coisa, vamos dizer assim, num cenário de incerteza que é bom ter em portfólio? Ouro. Bitcoin. Os meus clientes de 2024 devem estar muito felizes hoje. Principalmente no internacional. Internacional, Gold 11, prata também tem subido. Daí questão de asset allocation. Majoritariamente, Selic. Ou liquidez imediata. Necessidade de liquidez imediata. Hoje em portfólio. Surgiu oportunidade, tem capital para estar investindo. Hoje no cenário que a gente está, com possibilidade talvez, esperamos que não tenha mais uma alta da taxa de juros. A perspectiva até é baixar, não sei como, mas... Olha, a perspectiva atual é de que, assim... Teve não sei se você acompanha, o Polymarket. O Polymarket é um site onde você vê as apostas que acontecem. Tu pode apostar sobre tudo naquilo lá. E atualmente ele é um termômetro do que pode ou não acontecer no mundo. Do que as pessoas estão apostando no que vai acontecer. Claro, pode ter reviravoltas aqui no percentual. Atualmente as apostas estão em 98,89% de que haja um corte de juros nos Estados Unidos na semana que vem. Acontecendo esse corte de juros nos Estados Unidos, abre mais uma margem para ter um corte de juros no Brasil. Só que não é tão fácil assim, porque a gente está gastando muito dinheiro e a taxa de juros manterá essa inflação sob controle.
Agora, o que a gente deve fazer? Talvez esperar um pouquinho. Olá. Cadê o óculos que eu quero polemizar? Não quero não. Não quero nada. Não, já que iniciou, Tô de sangue doce, eu vim aqui só pra trazer alguns números. Que a gente tá falando aqui de problemas fiscais, etc. Isso é agora sobre asset allocation, redução da taxa de juros. Primeiro falar a parte ruim, né? Que isso aqui nem precisava botar óculos porque é só um dado, né? Mas só pelo estilo, então a gente coloca aqui para brincar. Mas o Haddad ele já tá com alternativas para MP303 que caiu, né? Que todo mundo viu. Alternativas para cobrir um pouco do rombinho fiscal que a gente tem, as contas. pequeno. E ele atacou, a gente sabe que o projeto é atacar as fintechs, e entre outros. E agora entrou mais um ponto, que é a redução de benefícios tributários, como por exemplo durante a pandemia a gente teve alguns programas, né, de isenção e de redução tributária para incentivar vários setores da economia, e esses benefícios a princípio serão reduzidos ou removidos, o que vai gerar em torno de 15 a 20 bilhões entre 2025 e 2026. A gente tem a tributação das fintechs com uma expectativa de 1,5, 2 bilhões de arrecadação. A gente tem que mais aqui? As bets, as apostas, né? Bem-vindo à Caixa Econômica Federal, ao mundo das bets. Mas para mim, Loteria Federal sempre foi uma bet, sempre tudo certo, né? Nunca teve problema, então eu não vejo problema nisso. Eu sei que tem todos os impactos nas pessoas que não têm estrutura para apostar, que perdem dinheiro, etc. Mas de uma forma ou de outra as pessoas apostam. É o sonho da liberdade financeira rápida, né? Não, cara, eu acho que assim, tem esse fator, né? Tem a questão do vício, tem vários aspectos negativos, mas assim como tem outros produtos como o cigarro, entre outras coisas que são legalizados e fazem mal, geram vício, né? Eu acho que a liberdade de escolha ela é fundamental. A pessoa tem que ter a liberdade. Se a pessoa gosta de apostar, ela tem que apostar. Mas a gente tem que também ter algumas medidas que controlem, por exemplo, ou ajudem as pessoas a terem mais consciência sobre os perigos da aposta, assim como a gente tem vários programas que alertam para os perigos do cigarro e outros vícios como um todo. Mas sim, a tributação das apostas com mais 1,7 bilhões, né? E a CSL da fintech, como eu falei, 1,58 bilhões. Agora, o Rodrigo estava falando sobre as apostas, né, na redução da taxa de juros no mercado norte-americano. Sim, já tem uma pressão para redução. E essa pressão, né, que é necessária, até porque a economia lá precisa, assim como a nossa precisa também. A gente tem muita coisa maquiada e que a gente não está vendo a real situação, ou não está dando valor para algumas informações, como o nível de endividamento das famílias, que bateu um nível recorde aqui no Brasil. A gente não está olhando talvez com a seriedade necessária. Entretanto, a redução na taxa de juros lá fora impulsiona alguns investidores a investir em mercados emergentes. O fluxo estrangeiro no Brasil, esse ano, ele é positivo, de 20 bilhões. Então a gente não tem capital saindo, a gente tem mais capital entrando. A gente está com um fluxo positivo de 20 bi e uma redução lá, além de impulsionar a saída para capitais, principalmente o capital de risco do grande investidor para países emergentes. A gente tem o fator de que a nossa redução na taxa de juros se torna um pouco mais viável. Não tenho, aí tem várias interpretações, a minha, né? Não tenho receio de inflação aqui pelo fator da atividade econômica que está sendo impactado diretamente. Então, reduz a atividade econômica, tu reduz demanda, as pessoas têm um viés um pouco mais conservador, como o Natanael está falando, liquidez para aproveitar alguma oportunidade, então, você tem formas de enxergar diferente esse movimento que pode acontecer. Eu acredito também que a gente vai ter que reduzir a taxa de juros, porque senão a gente não consegue voltar a ter uma atividade econômica melhor. Sim. E a redução da taxa de juros, já que a gente está falando de apostas,
tem uma aposta muito boa, que é porque a gente está falando isso tudo porque a gente está falando de asset allocation, né? Sim. Que são os títulos públicos de longo prazo, né, com uma duration Pré-fixado. elevada, que eleva, por consequência, a Elonga. sensibilidade à movimentação nas taxas de juros, nos juros futuros. Então, tu ter um percentual da tua carteira, neste momento, em títulos públicos de longo prazo. Por que longo prazo? Porque a estratégia aqui não é de carrego, e quando a gente fala de estratégia de carrego, é aquela estratégia que a gente vai levar até o vencimento, não é essa estratégia. A estratégia aqui é uma estratégia para aproveitar um movimento de redução nas taxas de juros que serão necessários logo, para poder reaquecer a economia. E quando você tem essa redução na taxa de juros, você tem a possibilidade de ganho através do ágio desses títulos no mercado secundário. Então, quando a gente pega um título muito longo, você vai ter esse ágio, que ele vai ser um ágio sensível à redução na taxa de juros, muito maior. Então, títulos longos acabam sendo uma grande aposta, né, no movimento e cenário atual. Alertando também sobre essa sensibilidade, falando também um pouco sobre essa sensibilidade, até para alertar quem está começando a investir nessa classe de ativo, a volatilidade é bem parecida com a do Bitcoin, tá? Então não se assustem, vai sacudir a carteira, vai, mas ela num período ali de 3 a 5 anos, a gente está falando de uma rentabilidade ali na casa de 300 a 500%. Então é um risco que eu tenho na minha carteira e acho que faz sentido. Eu também... Para quem não gosta de volatilidade, só botar a carteira em marcação na curva. É que os olhos não vê, o coração não sente. Exatamente. Para o investidor que ainda não está familiarizado, né, existem duas formas de tu enxergar o teu patrimônio na tua corretora, né, que é a marcação a mercado e a marcação na curva. Então, a marcação a mercado, ela vai te dar o quanto que vale aquele ativo caso tu queira vendê-lo neste momento. Então, tu vai sempre enxergar, na maioria dos ativos, tá, o valor pelo qual tu venderia ele hoje. Eu falei na maioria dos ativos porque tem vários ativos que não tem liquidez para sair e ele fica marcando como se estivesse na curva. O que é um na curva? O na curva é simplesmente o valor que tu investiu mais aquela correção que já foi sendo paga ou que está sendo ali contabilizada a ser paga de valorização do teu ativo. E que muitas vezes causa surpresa, aquele ativo que tu vai vender antes do vencimento, aí tu vai olhar o valor de mercado, ou seja, o valor pelo qual tu pode vendê-lo, ele é um valor muito abaixo e simplesmente teu patrimônio ele tem uma queda significativa, só que essa queda ela já estava acontecendo pelas mudanças na taxa de juros e nos juros futuros, não só na taxa de juros. Então existem essas duas formas de enxergar a sua carteira. Eu opto sempre por recomendar aos investidores que vejam a marcação a mercado. Tu tem uma visão um pouco mais fidedigna do que realmente vale o teu portfólio caso tu queira liquidá-lo a qualquer momento, porque a gente sabe, a gente vive num país de incertezas, como foram comentados aqui durante essa gravação, então a qualquer momento tu pode precisar, né, dos recursos. Infelizmente a gente vive nessa situação. E então o valor de mercado acaba sendo a maneira, né, que te traz um pouco de incômodo, porque tu vai enxergar mais essa volatilidade mesmo em títulos públicos, que supostamente são renda fixa. E cara, renda fixa não é fixa, acorda, tá? Nem sempre renda fixa é fixa. Na maioria das vezes não é. Mas isso é tema para um outro podcast. Eu quero parabenizar vocês pela condução aqui do nosso podcast de hoje. Foi o primeiro podcast que eu tentei não me envolver mais. Algumas coisas foram editadas, o que você está vendo aqui foi editado. Não grande parte. Não grande parte, mas algumas coisinhas ali. Porque entrou muito numa seara também, numa temática política que a gente sabe que é complicado, né, tendo visto tudo que a gente está passando aqui há bastante tempo. Mas a gente não tem medo de se posicionar no que a gente acredita. Exato. Que é um planejamento bem estruturado, que é construir um país e um cenário econômico onde você tenha possibilidade e liberdade de investimento, uma previsibilidade mínima que seja de cenários onde você consiga, como empresário, por exemplo, montar um negócio
em cima de um planejamento que você fez e esse negócio ser um negócio positivo, um negócio próspero, e não mais uma das empresas que vão entrar na estatística de empresas que fecham antes dos seus 2 primeiros anos. Dito isso, muito obrigado e eu espero todos vocês no nosso próximo podcast. Obrigado. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.